Boa tarde, meus queridos irmãos. Boa tarde a todos os internautas que estão nos assistindo. Vamos ter hoje uma tarde, uma roda de conversa com um convidado muito especial, o Fábio Dionísio, que é engenheiro, palestrante, trabalhador de uma casa espírita lá em São Paulo e que tem raízes aqui no nosso estado, sempre vem aqui, sempre nos visita e é uma figura espetacular. Temos também hoje a presença de um cantor, de um artista, de um intérprete, de um compositor extraordinário, o nosso Caetano Veloso, do Rio Grande do Norte, que é o nosso querido Sueldo Soares, que vai nos contemplar, nos agraciar com sua bela voz aqui hoje à tarde. E eu, José Ramalho, que vou intermediar esse papo com o nosso convidado, que é o Fábio Dionísio. Fábio Dionísio, para quem não conhece, é autor de vários livros, dentre eles, esse livro aqui, ó, Suicídio. É um livro muito interessante, falando suicídio, precisamos falar a respeito. Esse livro aqui é fantástico, é do autoria de Fábio Dionísio. Outro livro que eu ganhei de presente dele quando ele esteve aqui o ano passado, no ano retrasado que ele me deu isso aqui, Medicina do Além. Ele também é autor desse livro aqui, Medicina do Além. E ele, quando vem a Natal, visita algumas casas e já o convidei para, quando ele vier a Natal, visitar também, palestrar na nossa casa no Nova Luz. E dentre tantas casas que ele vai no SEI, que também é uma casa espetacular, ele vai no SEI, que ele vai em outras casas que é convidado. Bom, então, vamos começar pedindo a Jesus, aos espíritos mentores, aos coordenadores desses trabalhos, que nos ilumine, que nos proteja, que nos dê uma tarde com muita tranquilidade, com muita luz. E em cada lar que esteja ligado neste momento, em cada televisão, em cada celular, em cada computador, que as pessoas estejam conectadas neste momento, que a luz de Jesus possa pairar sobre as cabeças e penetrar o coração de cada participante. E que essa luz que chegue através de quem está assistindo essa live possa chegar no coração e na casa de todos os outros moradores, dos outros companheiros, das companheiras, dos integrantes da família. Que a luz irradie cada um morador, cada um trabalhador. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui neste momento. Obrigado por ter acordado. Obrigado por ter uma casa. Se não é a casa que a gente imagina, mas é a casa que nós merecemos. Existem tantas pessoas que gostariam de ter uma casa e não as têm. Existe tanta gente que gostaria de ter o pão que nós hoje almoçamos. Muito obrigado, Senhor. Existe tanta gente faminta. Muito obrigado pela família que nós temos. Muitas vezes achamos que não é a perfeita, mas é a que merecemos e é a que combinamos. E é a que nos ensina dia após dia, a que possamos juntos caminharmos a passos lentos, mas contínuos, em busca da transformação. O homem precisa aprender a se transformar cada dia. A cada dia que passa, se tornar uma pessoa melhor. A cada dia que passa, aprender a respeitar muito mais aos outros. A cada dia que passa, aprender a respeitar os mais velhos, os mais novos. A cada dia que passa, aprendermos que todos somos irmãos. Pobres, ricos, gordos, magros, altos, baixos, bonitos ou não tão bonitos. Somos irmãos. Que a paz esteja conosco, que nós tenhamos uma tarde agradável e cheia de ensinamentos. Muito boa tarde, Sueldo Soares. Boa tarde, José, tudo bom? Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Quero começar a dizer que estou muito feliz por esse convite.
Me sinto lisonjeado, privilegiado de estar aqui conversando com você, participando dessa live tão necessária nesses tempos de hoje e contribuindo um pouco com a minha arte, né, com a minha música, para esse momento tão singular que está sendo agora, nesse exato momento. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Bacana. Então, vamos fazer o seguinte. Antes de a gente passar a palavra para Dionísio, já tenho duas perguntas para ele, para Fábio Dionísio. Vamos começar uma música para que a gente possa criar o clima de harmonia nessa nossa live. Vamos começar ouvindo você. Ah, que ótimo, maravilha. Eu quero pedir permissão a vocês cantar uma canção da minha autoria que chama-se Por Valer, uma música que fiz na intenção de realmente dar aquela positividade com o meu canto e com a minha poesia. Para algumas pessoas tem funcionado e isso me deixa muito feliz. E a música fala muito da condição de você ser aquela pessoa capaz de fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira na sua vida, é só você querer. Então a canção é assim, ó. Por valer, sempre a pena viver, lute, ajude a você ser quem você quer ser, ajude, adentre a tudo que você sentir, aspire a tudo que lhe inspire, respire, mire no tanto que você deseja, não meça esforços por tudo que você almeja, seja lá o que seja. Faça loucuras por tudo que você procurar, que um dia você alcançará. Alcançará. Por valer, sempre a pena viver, lute, ajude a você ser quem você quer ser, ajude, adentre a tudo que você sentir, aspire a tudo que lhe inspire, respire, mire no tanto que você deseja, não meça esforços por tudo que você almeja, seja lá o que seja. Faça loucuras por tudo que você procurar, e um dia você alcançará. Alcançará. Por valer. Alcançará. É isso. Muito obrigado. 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 Linda música, linda canção, mensagem muito bonita. Muito obrigado. Agora vamos para Fábio Dionísio. Fábio Dionísio, como eu já falei, é engenheiro, palestrante, trabalhador de casa espírita. Ele é, Fábio Dionísio, autor de vários livros espíritas, Viver e Conviver. Nos dias com essa doença e tal. Isso
Qual é a sua opinião? Como é que você vê, já que você tem tantos livros escritos que falam também sobre o assunto, como é viver e como é conviver hoje? É, esse é um problema muito sério que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Você viu o ano passado, quando nós viemos para Natal para falar sobre a necessidade de falar sobre suicídio, né? O nome até é feio, mas, na verdade, eu até gosto de falar agora desistência da vida, né? Mas quando você verifica o que aconteceu na família, o que está acontecendo na maioria das famílias, principalmente aqui no Brasil, a gente liga exatamente com o tema viver e conviver, né? Qual é o grande problema hoje que nós temos dentro da família? Já há algum tempo que existe um trabalho sistemático para destruir a célula-mãe da sociedade, para manipular, para dominar, para uso do poder. Isso está acontecendo há pelo menos 20 anos. E eu estou falando o que os nossos benfeitores espirituais disseram. Eu lembro que em 2011, hein? Nós estamos falando 9 anos atrás, nós recebemos 2 psicografias do nosso mentor espiritual, que é o responsável pelo Recanto de Luz, irmã Sheila, aonde hoje eu sou o responsável por essa instituição, e ele alertava por esse movimento organizado para se destruir a célula-mãe aqui no Brasil. Por quê? Porque é a forma como você manipula as massas, é a forma como você domina o povo, né? E a gente vê isso pela própria desestruturação familiar. A gente que trabalha com orientação espiritual, eu tenho uma amiga que está assistindo agora, que é a Beth Lemos, que, por sinal, ela é responsável pelo DEPOI aqui no Recanto de Luz Irmã Sheila. A gente vê que se perdeu o conceito, né? O conceito da união da família. Tanto que a maior parte dos problemas relacionados a suicídio, a tentativa de suicídio, tanto nos adolescentes como nos idosos, está diretamente ligado a essa desestruturação familiar. Não se conversa mais, as pessoas simplesmente vivem juntas, muitas vezes por uma questão de comodidade, né? Tem quem é o arrimo, então eu estou lá, não posso sair porque eu não tenho como ganhar dinheiro, não teria como me sustentar, ou infelizmente são meus pais, eu tenho que aguentar os meus pais, e isso a gente até percebe na própria mídia, né? Eu falei do benfeitor, mas você vê com a própria mídia, na própria mídia. Você assiste uma novela, já faz tempo que eu não assisto, mas eu lembro que assistia uma novela, você começa a se questionar seus valores. Você começa a falar, puxa vida, não foi isso que eu aprendi com relação à família. Não foi isso que eu aprendi com relação a modo como eu tenho que tratar meu semelhante, né? Parece incrível, né? Você chega nessa idade, a minha idade não é de vocês, porque vocês são jovens, mas você fala assim, mas será que eu estava errado? Não. A verdade é que ocorre realmente uma tentativa de parte da mídia, não vou dizer toda, mas é uma mídia que tenta realmente manipular as massas. Então, o que acontece? Não há comunicação em casa mais. As crianças, para a gente até usa o celular como tapa-boca, né? A criança começa a fazer pergunta, está passando naquela fase, por exemplo, dos 4, 5, 6 anos de idade, né? Que começa, o pai, por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Por que aquele outro? O pai não está nem querendo saber, vai lá, entrega um celular e fala, olha, fica brincando aí, filho, papai tá cansado, né? A próprio almoço, o almoço tudo bem, as pessoas estão trabalhando fora, mas o jantar, antigamente, ai de mim, se eu levantasse da mesa antes dos outros, todo mundo tinha que estar na hora do jantar junto, né?
pode ser que tivesse briga, não interessa, mas tem que estar junto e respeitar. A hora que todo mundo terminasse de almoçar ou jantar, levantava da mesa. Televisão, mas nem pensar enquanto se comia, porque a televisão acabava com a possibilidade da comunicação, né? Hoje, você chega à noite, você vê nas famílias, digamos que tenha sido a esposa que preparou o jantar. Ela preparou o jantar, chega o homem, pega o prato e vai lá para o quarto. Ou vai para a sala para assistir televisão. O filho fala, eu vou jantar depois, eu vou para o quarto e vai lá na internet. Cada um com a sua internet no quarto, cada um com a sua televisão no quarto. A esposa perde a vontade de comer, fica em pé sozinha na copa ou na cozinha, né? Não existe mais esse desejo desse intercâmbio, né? E eu lembro que quando estava para escrever esse livro, O Suicídio, precisamos falar a respeito, que na realidade foi uma solicitação da espiritualidade. Eu trabalho numa mesa mediúnica, eu sou dialogador, ou pelo menos tento ser um dialogador, e o nosso mentor disse, olha, seria interessante você falar sobre o que está acontecendo com os adolescentes, né? A ideação suicida com os adolescentes. E eu perguntei na lata, eu falei para ele na hora, de acordo com a espiritualidade, qual é realmente o grande problema para esse aumento indiscriminado do suicídio entre crianças? Quando você pega estatística da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil, tem notificação de criança com 5 anos tentando suicídio. 5 anos. Isso é um absurdo. A gente sabe que muitos espíritos trazem suas fraquezas espirituais, seus transtornos, mas é um absurdo constatar algo que não tinha 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? E ele disse na lata... Ô, Fábio. Oi. Fábio, me diga uma coisa, só interrompendo, mas essa sua colocação que você fez aí, eu achei interessante. A criança que já está acontecendo isso com ela, não é pelo fato de não existir mais a convivência, que até agora, com essa pandemia, começou a acontecer a convivência mais dos pais. Os pais, a criança com 1 ano e meio já coloca numa creche, de manhã você vai buscar à tarde. Então, a convivência com o filho é muito pequena. E há uma necessidade muito grande que a família ela não só viva na mesma casa, mas ela conviva harmoniosamente com todos, conversando, pai com filho, filho com pai, com irmão, com esposa, com marido. Essa falta de diálogo, essa falta de tato entre as pessoas, de tolerância entre as pessoas, que não... Hoje a tolerância é muito pequena entre as pessoas explodem por qualquer coisa. Não está deixando as pessoas mais depressivas, então? Claro. Tanto que a resposta que eu recebi foi a falta de comunicação em casa. Não se conversa mais. As pessoas não falam mais. E sabe por que fica também a questão da depressão? Eu lembro de ter consultado um psiquiatra espírita, o José Luiz Condotta, um grande psiquiatra, ele tem 2 livros, inclusive, publicados, e ele me falou o seguinte, tem crianças, ele estava falando sobre crianças, tem criança que percebe que em casa, na escala de valores, está em 7º ou 8º lugar. Os pais dão essa coisa para a criança, fala, olha, o mais importante é meu trabalho, o mais importante é o carro, o mais importante é meu lazer. E, em 7º lugar, ele me falou, de acordo com a estatística dele, que em 7º lugar tá os cachorrinhos, gatinho, e em 8º lugar vinham os filhos, entendeu? Então, o filho, ele percebe isso, ele percebe que ele não tem valor, e ele percebe que não tem pertencimento familiar. Isso acontece com a esposa, acontece com a pessoa de idade, porque a pessoa de idade ela está sendo isolada dentro de casa, isso quando não vai para algum armazém de velho, né? Então, ela está isolada, né? E a pessoa, você sabe, o amor é o maior alimento do ser humano. O amor é o maior alimento.
E há uma carência enorme de atenção, de carinho, de pessoa perceber que alguém se interessa por você. Nós todos somos psicologicamente infantis. Por isso que nós estamos na 4ª divisão, né? Mundo de prova e expiação. Todos somos carentes. A gente precisa de feedback, a gente precisa de carinho, a gente precisa se sentir amado, né? E a gente não percebe isso dentro do seio dentro da maioria das famílias, né? Não vou chamar todas, porque tem famílias muito bem estruturadas, né? E a depressão é uma consequência. Eu não valho nada, não sou nada. Na sociedade, eu não tenho, e é importante ter, e eu não tenho, então não sou. A depressão é uma consequência, inclusive, pode ser uma consequência desse desamor, dessa falta de pertencimento, dessa falta de amor que as pessoas estão sentindo em casa, entendeu? A pandemia é uma excelente, foi ou está sendo uma excelente oportunidade para repensarmos os valores, né? Alguns estão aproveitando muito bem e outros, ao contrário, né? Está se destruindo completamente. Beleza, não estão aproveitando essa grande oportunidade, né, de transformação. Exatamente. Falar em transformação, vamos convidar aqui nosso querido Sueldo Soares para que ele possa nos oferecer uma música linda que ele escolheu para a gente hoje à tarde. Sueldo? Opa, eu queria, antes de cantar mais uma canção, fazer uma pergunta para o Dionísio, não é isso? Vamos lá. Você acha que também essa questão a mídia, como você falou, né? A mídia, ela é muito responsável por isso, claro, por mostrar essa história aqui. Está escutando? Fábio Dionísio. Tô. Pronto. Aquela coisa, você tem que ter isso. Pronto. Porque isso aqui é mais bonito, você tem que ter aquilo porque aquilo ali que é o melhor. Eu acho que isso gera um pouco de frustração nas pessoas. E o senhor não acha que isso também contribui muito para essa história do desgosto da vida? Já que eu não posso ser o mais bonito, já que eu não posso ter o melhor, então a minha vida já não vale mais nada e coisa parecida. O senhor acha também que tem um pouquinho disso que contribui para essa situação tão crítica que a gente está vivendo entre os nossos adolescentes, entre os nossos jovens? Muito, 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 muito. Porque, na verdade, eu sou o que eu tenho e não sou porque eu sou. Então, eu não tenho oportunidade de ter. Eu não tenho oportunidade de viver numa casa bonita como é mostrada lá, de ter um bom trabalho, de ter uma oportunidade, de ter dinheiro, ter um carro, né? Tudo é muito ilusão, né? Então, se eu não tenho, eu não sou nada. Por isso que eu disse, eu não pertenço a esse grupo, não tenho chances de pertencer a esse grupo, e tudo que eu estou aprendendo até agora, inclusive em casa, eu sou o que eu tenho. Se eu tenho muito, eu sou muito. Se eu não tenho nada, eu não sou nada, né? Tem tudo a ver, meu amigo. Eu acho uma grande crueldade isso como ser humano, sabe? E aí, como você mesmo falou, não tem o suporte da família, aí a coisa só tende mais a piorar e a ficar mais fundo ainda. E tudo vai na questão do amor, né? Antes de você cantar, tem uma coisa interessante, Sueldo. E esse pertencimento que Fábio Dionísio falou, é que hoje se dissimula ou se divulga, se você não pertence a tal grupo, tendo tal coisa, você está fora daquele grupo. E quando você está fora daquele grupo, você não pertence àquele mundo que aquele grupo frequenta, que aquele grupo vivencia. E a importância da gente sair dessa é muito grande, porque quando você não... Existe, por exemplo, em São Paulo, já em algumas outras capitais, empresas que alugam o telefone iPhone 11 pelo final de semana ou pela noite, para você ir para uma festa, para você mostrar que pertence ao grupo do iPhone 11, que você pertence ao grupo da moto Kawasaki, da moto grande, da moto de 1.200 cilindradas, do carro importado. As pessoas alugam por uma noite para mostrar aquilo que elas não podem ainda, que elas não são. E é preciso a gente entender que é preciso primeiro ser para depois ter. As pessoas atropelam, querem ter para depois ser. Então, é com você, Sueldo, ofereça uma música para a gente agora.
tudo se resume na questão do amor, da falta do amor, né? Então essa canção do Roberto Carlos fala muito nisso. Tá sem som. Tá sem som. Vai. Tá sem som. Sueldo, tá sem som. Sueldo tinha cortado o som dele. O som dele tá desligado, o microfone de Sueldo. Clica na tela, Sueldo, e liga o microfone. Ah, é só ligar alguma coisa agora. Isso. Pronto, desculpe, me desculpe, como eu falei, eu sou ignorante tecnológico, então me desculpem. Você me ligou. E agora, como é que eu estou aí, aparecendo? Beleza. Me desculpem, me desculpem. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. De desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. É justamente esse grande amor que está faltando nesse mundo nosso que estamos vivendo na atualidade. Eu queria aproveitar, agora que Sueldo terminou uma música, para já trazer duas perguntas que recebemos lá no YouTube, pode ser? Marcos quer saber, com relação ao suicídio, estes acontecimentos têm algo a ver com ataques da erraticidade por conta da transição do nosso orbe? Eu que respondo, José? Todo mundo, vamos conversar. Tá. Eu acho que eu tô sem o speaker, porque está dizendo aqui que eu tô no mudo. Eu estou te escutando normal. Eu também estou Então, escutando.
Estou escutando. Então, tá joia. Isso. Então, também tem relação com isso, porque, obviamente, que os agentes trevosos, né, ou seja, as pessoas que ainda, os espíritos, nossos irmãos aí que ainda não querem essa transição, estão utilizando todas as ferramentas para atrasarem essa transição, né? E a ideação suicida, ela é provocada. É só ler os livros de André Luiz, vocês veem quantas vezes a própria espiritualidade tenta desencarnar, né? Desencarnar um desafeto. E tem mais um fator também que é importante. O Jaider de Paulo, que é um psiquiatra que foi durante 20 anos diretor-presidente da AME, em Belo Horizonte, né, da Associação Médica Espírita, ele, durante 2, 3 décadas, estudou a relação entre depressão e obsessão. E ele chegou à conclusão, estatística dele, de que em 70% de todos os transtornos de ordem de personalidade ou mental, da qual a depressão é um deles, em 70% existe uma obsessão atrelada. Ela pode ser provocada ou uma consequência do estado do transtorno, né? Então, porque você abaixa a sua frequência vibratória, você acaba puxando influenciação espiritual negativa. Ele não faz a distinção entre influenciação espiritual e obsessão, mas em 70% dos casos tem. E nós sabemos que os transtornos de ordem mental fazem parte, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 90% dos suicídios. Se 90% de todas as pessoas que tentam a autoextinção são por ordem, tem como fator importante a questão do transtorno de ordem mental, da qual a depressão representa 36%, e 70% de todos os transtornos têm uma obsessão atrelada, então deve ter alguém buzinando no ouvido, né, o tempo todo, que você não vale nada, é melhor você estar morto do que vivo, você vê, ninguém gosta de você, e assim por diante. E muitas dessas obsessões estão relacionadas exatamente com a tentativa de criar, de evitar essa transição, né? Quanto mais pessoas se desestruturam, por exemplo, se uma pessoa tenta o suicídio, quantas pessoas são impactadas, talvez pelo resto da vida? De acordo com a Organização Mundial, 5 a 6 pessoas. Nós temos, na verdade, um contingente enorme de pessoas que são afetadas negativamente e que acabam ficando com raiva de Deus, acabam ficando desgostosas da vida, né? Então, existe sim, nós sabemos que existe sim, é só você frequentar uns trabalhos de desobsessão, eu frequento esses trabalhos de obsessão, para ver a quantidade de obsessores tentando, entre aspas, matar a sua vítima, né? Matar aquele que odeia. Tem sim, tem tudo a ver. Respondendo. Jussier, seu microfone. Aqui, pronto. Queria pedir às pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos ouvindo pelo YouTube, que, por gentileza, aí embaixo tem um aviãozinho. Eu queria que vocês compartilhassem agora, clicassem nesse aviãozinho e compartilhassem esse momento para mais 5 pessoas. Eu vou marcar aqui o horário, são 16 horas e 35 minutos. Em 1 minuto, para que nós que estamos aqui ao vivo, todo mundo que está assistindo, nesse aviãozinho que tem embaixo aí do chat, você clica aí e compartilha para 5 pessoas, amigos seus. A gente não vai fazer nenhuma pergunta, não vai chamar a Suelto para cantar agora, porque eu queria que você compartilhasse para 5 pessoas, para que você não possa perder. Vamos agora gastar 1 minuto do nosso tempo. Vamos lá, já. Compartilha. É clicar no aviãozinho
e manda para mais 5 pessoas suas. Marca 5 pessoas que tá na sua lista. Agora. Fundo musical. Vamos voltar. Voltando. Tem uma pergunta aqui que chegou para mim. Diz o seguinte, Fábio Dionísio. Você vai perguntar, responder rapidamente, depois a gente chama o Sueldo. Como com a convivência nasce o amor e o perdão? Por isso, é preciso saber conviver? É verdade. É preciso aprender. Porque, na verdade, por que a gente está numa família, né? É verdade que nós temos muitos espíritos afins que vêm conosco, mas dentro da família é uma oportunidade de a gente se reharmonizar com pessoas ou com espíritos, né? Que nós tivemos problemas no passado. Então, é comum ter problemas dentro de casa por tentativas de reharmonização, né? Se a gente manter o espírito cristão no sentido, bom, eu não vou com a cara dele, mas porque eu estou junto? Estou junto por algum motivo, né? Eu estou precisando me reharmonizar. Se eu for colocado junto, é porque eu tenho uma tarefa. E se eu pensar que talvez eu não queira voltar de novo com a mesma pessoa, melhor se reharmonizar agora, não é assim, né? Então, mesmo que seja um pensamento utilitário, né? A gente tem que dizer, é bom que a gente resolva essa conta nesse instante. Mas também tem as coisas que a gente arranja de desarmonia nessa encarnação. Começa a ser implicante, por causa de, sei lá, eu vou dar um exemplo, eu não faço isso e nem estou dizendo para fazer, né? Mas começa a implicar porque deixa a toalha molhada em cima da cama, certo? Claro que não deveria deixar a toalha molhada em cima da cama, mas o que está por detrás disso? Está por detrás, na verdade, a intolerância. Então, tudo vira um motivo para justificar um atrito, né? Se eu tenho que conviver bem com os outros, Jesus disse que a gente tem que amar, porque se não amar, não vai para um mundo melhor. Eu vou começar a usar os princípios que ele deu, né? Eu posso não ter um sentimento legal agora, mas lá em Mateus, no capítulo 7, ele ensinou o que é amar o próximo, né? Ele foi muito sábio, para variar. Ele disse, fazei aos outros o que quereis que vos façam. Ele não falou, sinta um sentimento de amor. Não, ele falou, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Se a gente começar a fazer isso em casa, com aquela pessoa que é mais difícil, ou com aquela pessoa que a gente tem alguma rusga, aos poucos aquilo vai começar a melhorar. Em primeiro lugar, eu vou começar a me sentir melhor, menos culpa, eu sei que eu estou fazendo minha parte, eu estou dando um exemplo. As pessoas podem demorar para absorver o exemplo, mas nada se perde, nada se perde. Eu vou contar um casinho bem rapidinho. Eu estava fazendo palestras, falando sobre amor incondicional, aquelas coisas todas, e um dia eu tinha uma última palestra num ciclo para fazer, era por sinal na região de Araraquara e Matão. E eu estava muito desgostoso. Eu ainda tinha uma, mas eu falei assim, poxa, parece que eu estou falando pascadeira, né? Eu falo sobre amor, a necessidade, parece que ninguém está ouvindo, né? Tem um amigo meu que ele fala, hoje eu falei pascadeira. Aí o mentor chegou e falou para mim, não, você está semeando. Essa semente pode levar uma encarnação, talvez até leve 2, mas um dia ela vai brotar. E ela vai brotar porque você está colocando lá, né? Então a gente tem que pensar isso em casa, fazer a nossa parte, dar o nosso exemplo, colocar a semente, arar o terreno, semear, porque um dia vai brotar.
e aí as coisas vão ficar suaves, vão se harmonizar. E outra coisa, se eu sou tolerante, se eu sou compreensivo com minha família, se eu trato bem a minha família, a gente vai colher os frutos, inclusive na hora, porque as pessoas vão perceber, mas ele é gentil, ele é educado, ele gosta de mim, né? Ele está se interessando em me tratar bem, ele mudou, né? Já não rosna mais, agora ele fala bonitinho, né? A gente já percebe dentro de casa uma mudança. Pode não ser com aquela pessoa extremamente difícil que a gente está convivendo, mas quem está em volta percebe a mudança e o ambiente fica melhor. Eu vou dizer só pelo lado espiritual. A nossa frequência sobe. A partir do momento que a nossa frequência vibratória está subindo, nós estamos mantendo um ambiente muito mais puro espiritualmente em casa. É como se fosse um grande passe, é como se fosse uma limpeza dentro de casa. Agora, se a gente mantém uma frequência vibratória negativa e para baixo, mesmo que seja no sentido de a gente ser negativista, pessimista, a gente vai puxar energia ruim para dentro de casa, vai puxar espíritos desse nível para dentro de casa. Então, a gente tem, na realidade, se esforçar para criar uma atmosfera melhor, nem que seja para que essa atmosfera seja melhor para nós mesmos, né? Para que a gente possa ter uma vida com uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Vamos agora, Sueldo Soares, ele vai nos brindar com mais... Qual é a canção agora, Sueldo? Uma canção que adoro, a Oração de São Francisco, eu sei que você gosta tanto também. E fala muito disso, né? De você tornar-se o esteio da coisa, o início, né? O exemplo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É tudo, essa música é tudo. É tudo. E quando a gente fica com os olhos fechados ouvindo essa voz, aí fica melhor ainda. Jussier? Amanda, tem pergunta, Amanda? Sim, nós recebemos uma pergunta muito interessante. Miriam mandou: uma pessoa que tem pais suicidas, tem tendência a ser suicida também? Vai, Dionísio. É com você, Dionísio. É uma resposta muito perigosa, porque a gente não pode generalizar nunca, nunca mesmo. Pode ser que, pela afinidade do grupo,
as pessoas venham com características semelhantes. Por exemplo, nós sabemos isso, quem fala é a Joana de Ângeles, que tem espíritos que, por uma dificuldade, ela fala fraqueza, mas eu vou falar dificuldade, por uma fraqueza espiritual, tem a ideação suicida. Isso acontece em grupos também. Então, pode ser que um filho tenha também a tendência porque o pai tenha, ou então porque os traumas sejam parecidos, né? Então, é complicado dizer que geneticamente tem. Na verdade, geneticamente, a gente recebe uma carga da psicoesfera dos pais, mas o espírito, quando cresce, ele se impõe nessa psicoesfera dos pais e passa a ter a sua própria psicoesfera, né? O nosso amigo cantou uma música do Francisco de Assis, e eu lembro que no livro Francisco de Assis, o Miramês, ele explica que nos primeiros anos de existência do Francisco, ele tinha características de personalidade do pai. Isso até mais ou menos a adolescência, do Bernardone. E por quê? Porque a psicoesfera do pai influenciava no filho. Mas depois ele, como espírito superior, ele se impôs, tanto que depois ele larga tudo, né? E ele vai viver a vida dele como um grande santo que foi. Então, a psicoesfera pode influenciar, mas tudo depende do nível espiritual, digamos, do filho. Se ele tem alguma fraqueza, se ele não tem alguma fraqueza. Eu queria aproveitar para agradecer a presença. Olha, nós estamos com as mãos ligadas, Jussier. Olha o que tem de São Paulo, aqui de Ribeirão. Elisete, Elisângela, Ana Paula Copato, Rodrigo Costa, Beth Lemos, Sônia Luz, né? Aureloise, o Duda de Natal está participando da nossa, grande Duda lá do SEIC, né? Um grande beijão para todos. Desculpe o tietê, mas eu preciso agradecer esse povo. Claro, Duda é o vice-presidente do SEIC hoje, Duda. Exatamente. Duda tem um trabalho de quase 25 anos, se eu não me engano, sei que é quase o fundador. É uma peça fundamental lá da nossa casa, lá do SEIC, Centro Espírita Irmão de Caminho, lá no Conjunto Ponta Negra, Isso. Que também tem palestras segundas e quartas-feiras também. Quem puder entrar lá no site, no canal do YouTube, é SEIC Natal, tá bom? Gente, Fábio Dionísio aqui tem uma pergunta muito interessante. É muito parecida com a pergunta que foi feita pelo internauta. Ele diz o seguinte: já que você falou em família, Dionísio, ele está dizendo aqui, pergunte a ele, José, se a família, então, é o grande laboratório para as experiências reparadoras. A família é um grande laboratório. Aliás, é a célula de tudo. Se você pensar que a família é célula-mãe da sociedade, palavras de Emmanuel, palavras de André Luiz, né? E é onde a gente aprende e cresce juntos, e a gente só tem uma maneira de crescer, juntos. Não, até para nascer são dois, tem que ter pai e mãe, né? Para você aprender alguma coisa, tem que ter professor e aluno. Qualquer coisa na sociedade, qualquer coisa que Deus criou, nós dependemos de uma outra pessoa. E qual é, na realidade, o nosso esteio, nosso pilar, nossa origem? É a família. A família é tudo. A família é o que dá as condições do nosso crescimento espiritual, financeiro, físico, emocional, psicológico, né? Ela é a base de tudo. Por isso que existe a família, por isso que Deus concebeu a família. Amanda, tem mais alguma pergunta, Amanda? Não, por enquanto não. Eu tenho aqui, a convivência nos lares com os filhos, marido e esposa é sempre mais difícil. Por que isso acontece? É porque as pessoas estão mais desconectadas umas com as outras? No sentido de estar ficando pior ou que sempre foi assim? Está ficando pior?
Está ficando pior. Sempre foi e está ficando pior, né? Porque nós estamos vivendo uma sociedade extremamente egocêntrica, nós estamos nos transformando. Eu falo em maioria, não posso nunca generalizar. Existem famílias fenomenais, né? Mas nós estamos muito egocêntricos, a gente está olhando muito o próprio umbigo. Então, quando a gente só pensa em nós mesmos, nós nos tornamos cada vez mais intolerantes com os outros, mais egoístas. Vinde tudo a mim, vinde tudo a mim. Então, está faltando e está aumentando essa falta de tolerância, compreensão, né? Renúncia, a resignação, tudo isso falta porque eu estou perdendo a capacidade de me dar, de me doar, porque eu só penso no meu umbigo. Uma sociedade puramente materialista, em que o importante sou eu, obviamente que só piora as relações com os outros. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui, Olha, por gentileza, você. Vai, Silvio. Fábio, eu queria te perguntar uma coisa. Quando você fala na questão de família, eu acho que essa fala, não sei, essa fala é bem ampla, né? Ou é só essa questão da consanguinidade, do lance do consanguíneo? Porque, às vezes, a gente tem essa questão de... Às vezes, a gente tem uma empatia maior com certos núcleos de familiares, com outras pessoas, no qual não vem a ser a história do consanguíneo, né? Como é que é essa sua fala? Esse família é no sentido amplo ou nesse sentido de consanguinidade? Eu acho que o termo é isso. Não, na verdade, nós perdemos a tolerância, eu falo em geral, com todos. Por uma questão de verniz social, a gente tem um verniz e trata as pessoas de uma forma educada. Mas nós estamos nos transformando muito em termos de ser intolerantes, não ter paciência para nada. É só ver o trânsito, é só ver as pessoas que não dão mais passagem, que seja para entrar no elevador, se perdeu essa tendência a uma convivência melhor. Ser gentil. Agora, com relação à afinidade, é o seguinte, nós temos, na realidade, no mundo espiritual, uma família, que são pessoas de afinidade, que fomos construindo nas reencarnações. Então, eu tenho muita gente que eu tenho muita afinidade, porque eu já vivi com ela numa outra reencarnação, fomos irmãos, foi pai, foi filho, coisa e tal. Eles podem estar numa outra família próxima da nossa. Então, a gente percebe isso, puxa, a gente tem amigos que parece que são irmãos, não é verdade? É como se fosse irmão, né? Mas a gente foi o de sempre, sempre foi assim. Parece que no momento que a gente se viu pela primeira vez, o santo deu certo, né? Então, o que é isso? Isso é afinidade. Afinidades que já foram construídas no passado. Agora, dentro do núcleo familiar, nós recebemos espíritos que tivemos problemas com eles. Ou, muitas vezes, nós assumimos o compromisso de ajudar um espírito que está um pouquinho mais atrasado espiritualmente, para que a gente também faça alguma coisa em benefício dos outros, que não fazem parte da nossa família de afinidade. Então, a gente tem essas dificuldades, porque ou tivemos problemas no passado, ou eles não fazem parte da nossa família realmente espiritual. Eles foram colocados na nossa família por oportunidade que Deus dá para que eles cresçam através do nosso exemplo, né? Por isso que a gente, muitas vezes, a gente percebe, né? Muitos falam, olha, eu tenho 3, 4, 5 filhos, mas eu sinto que não é o mesmo o meu sentimento, ou o sentimento deles para comigo, né? Tem um ou dois que tem uma afinidade enorme, o outro gosta de mim porque, sei lá, sou um bom pai, coisa e tal, mas eu percebo que as afinidades são diferentes. Por esses motivos, né? Não necessariamente eles fazem parte da família espiritual, né? E muitas vezes, como eu comentei, vem espíritos para que eles cresçam através do nosso exemplo, né? Fábio, tem
tem uma pessoa chamada, que todo mundo conhece pelo apelídio, mas eu vou falar o nome dele exato. O nome dele era José Datrino. José Datrino era um empresário do Rio de Janeiro, de Niterói. Ele tinha transportadora, ele tinha caminhões para transportar cargas pesadas. E naquele incêndio do circo, lá de Niterói, em 1963, se não me engano, ele foi para lá e ficou muito abatido, tal, e esse moço abandonou tudo e virou o profeta gentileza, que todo mundo conhecia. Como gentileza gera gentileza. E uma vez ele escreveu um texto lá no Rio, numa daquelas arcos da Lapa, no Rio, ele conheceu assim: é preciso conhecer, com S, conhecer com S. Perguntaram assim: como é que pode um homem como esse, que se diz que foi isso, aquilo, escreveu conhecer com S? Ele não sabe nem escrever português. Ele disse: não, eu sei. Você que não sabe ler. Conhecer, o S é do ser humano. Conhecer-se. Bacana, eu achei sensacional essa frase dele. Então, é preciso as pessoas que erram, é preciso as pessoas que cometem algum tipo de equívoco, nem diria erro, equívoco, entender que nós não somos o dono da verdade. E é sempre um recomeço, é sempre preciso tentar outra vez. E por esse motivo é que a gente sempre tem que refletir. Se alguém fez uma coisa conosco, o que é que Jesus nos ensinou sempre? O amor. A doutrina é simples demais. Nós é que, às vezes, a complicamos. Nós a mistificamos. Nós colocamos dogmas que a gente diz que não tem, mas colocamos. Kardec nunca ensinou nenhuma coisa difícil. Era muito simples, é amar. E é preciso que a gente tente sempre outra vez. Não é, Sueldo Soares? Sim. Entendi a sua indireta, meu amigo, mas é necessário. Realmente eu acho muito, muito necessário isso aí que você fala, você tentar outra vez sempre é muito bom. Dê uma oportunidade, né? Sim, com certeza. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante a sua mão sedenta e comece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Pois é em batalhas que se vive a vida. Nada acabou. Não, não. Tente. Levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que
sempre tentando outra vez. Você... Sueldo, Soares, já são Jussier, temos mais 2 perguntas. 7 horas, a gente vai marchando para o final. Vamos lá. Então, Aécio... tá bom, depois eu falo comigo, então. Faça a pergunta que Dionísio responde, depois a gente passa para a Aécio quer saber. Após a pandemia, o mundo e o comportamento de nós, seres humanos, será o mesmo? Bom, eu não tenho o dom da profecia. A única coisa que eu posso dizer é que isso foi uma oportunidade, tem sido uma oportunidade incrível de aprendizado, em todos os sentidos. E eu espero que a gente mantenha muito do aprendizado após pandemia, como, por exemplo, o estreitamento dos laços familiares, como, por exemplo, até o uso dessa tecnologia que nós estamos usando agora, que eu, 6 meses atrás, não tinha nem ideia da existência de todas essas ferramentas. Nós não podemos perder tudo aquilo que nós aprendemos nessa pandemia. O respeito com o meio ambiente, essa história dos vírus, até na maneira como a gente lida com a própria higiene, se a gente pensar bem, né? Os aprendizados foram incríveis, nós não podemos deixar passar, dizem os americanos, um step change. Nós fizemos realmente uma mudança enorme com a pandemia, que oxalá mantenhamos o aprendizado desses meses todos. Sueldo. Ô, meu amigo, diga. Sueldo, eu queria, nós já estamos com as 17 horas e 3 minutos, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a gente, depois eu passo para Fábio Dionísio fazer a prece final. Você deixasse uma mensagem para a gente, você que é um frequentador do SEIC, do Centro Espírita Irmãos do Caminho também, e é um artista bacana, completo, um amigo que, de todas as horas, sempre a gente precisa de você, você está sempre conosco, que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo agora. Primeiro, eu peço a todo mundo que curta lá, diga que dê um joinha na mãozinha assim, ó. Faz assim no joinha, que não custa nada. Agora, todo mundo, clicando lá no joinha, para poder valorizar o artista nosso, valorizar o palestrante Fábio Dionísio, doutor Fábio Dionísio, lá de São Paulo. Vamos dar um joinha agora, todo mundo assim, ó, na mãozinha, vai clicando aí, né, para dar um joinha. E segundo, depois vocês, cada um nesse aviãozinho que tem aí, quando for terminar a palestra, compartilha, porque as pessoas poderão assistir, porque vai ficar gravado aí, as pessoas poderão assistir, e aí mais pessoas vão se inscrever. De todas as casas, eu tenho aqui 15 casas espíritas que estão comigo, estão aqui acompanhando no meu WhatsApp aqui direto. Eu tenho quase 15 perguntas aqui, não vai dar tempo de fazer de todas, mas dizer para vocês que cliquem cada vez mais, apreciem, vejam os vídeos de Fábio Dionísio, as palestras dele, quando ele vem para Natal, e dizer para você, é com você, Sueldo Soares, o seu encerramento, a sua mensagem final. Você, mais uma vez, te agradecendo, muito obrigado pelo convite ao Centro Ave Luz, muito obrigado demais, para mim foi uma honra participar desse bate-papo maravilhoso e contribuir um pouco com a minha música. E realmente, como o Fábio falou, façamos muito votos e desejos que, quando tudo isso passar, que fique essa solidariedade, né? Essa vontade de ajudar o próximo, essa vontade de estar juntos, de amar cada vez mais. O mundo precisa muito disso. E cada vez que a gente possa ter essa condição de praticar isso, de ensinar isso, de fazer por onde isso está sempre aumentando, engrandecendo cada vez mais o ser humano, a gente tem que fazer a nossa parte. Certo? Muito obrigado mais uma vez, você. Muito obrigado e conte sempre comigo quando for necessário, meu amigo. Você sabe disso. Não sai daí não, que a prece final, eu quero uma música, um BGzinho para que você certo. Aí na prece final. E dizer o seguinte, dizer para todos os nossos ouvintes que se a escola, ou seja, a primeira escola é o lar, como a gente estava falando, Fábio, então os professores são os nossos pais, e que deveriam nos ensinar, e deveriam ensinar todos os filhos, a primeira coisa, a regra básica que Jesus nos ensinou.
amar ao próximo, perdoar. A afabilidade e doçura é uma das coisas principais que o ser humano espírita precisa estar sempre com ele, guardado no coração, não com chave, mas aberto, com todos os portões do coração aberto, amar, ter afabilidade e doçura com o próximo, perdoar sempre e amar cada vez mais. Fábio Dionísio, muito obrigado pela sua participação. Pedir para você que neste momento faça uma prece para os nossos irmãos. Nós temos aqui Garimpeiro da Luz, Centro Espírita Irmãos do Caminho, nós temos aqui o Centro da de São Vicente, nós temos aqui o Centro São Francisco, nós estamos aqui com mais 3 centros lá de Currais Novos, um centro aqui de São Rafael, de Caicó, Currais Novos. Eu queria que você fizesse a prece final e desde já dizendo a você muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, obrigado de coração. Faça a prece final. E a Joana de Ângeles também, a Francis também está aí. Bom, eu vou pedir que... pelo menos eu ainda guardo aquele ranço de fechar os olhos, né? E pedir a Deus que nos ilumine sempre, que nos intua todos, o tempo todo, para que possamos, cada dia que passe, entender mais essa mensagem sublime que Jesus enviou, que na realidade é um grande médico de almas, né? Na realidade, ele quer que a gente seja feliz, que a gente viva melhor, que a gente possa, na realidade, estar mais sereno, mais em paz, que a gente possa entender cada dia mais, graças a Jesus, no seu Evangelho, para que possamos ser mais felizes. E que Deus nos ajude, nos dando coragem, nos dando sabedoria, né? E nos auxiliando nos momentos de fraqueza, para que possamos atingir esse patamar. Porque, olha, amar é tão bom, mas é tão bom que se nós soubéssemos realmente quão bom é amar, todos nós amaríamos. E que agradeço também a oportunidade que tive de compartilhar essa hora com vocês, com os amigos de Natal que estão no coração já há muito tempo, já há alguns anos, e peço a Deus que Ele vos ilumine, vos proteja e que vocês sejam muito felizes nesse final de tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Assim, muito obrigado, Fábio Dionísio, que Jesus ilumine você, toda a família. Muito obrigado a Silvio Soares, a Amanda, que nos ajudou aí na Contra-Rega. Hoje tivemos esse grupo aqui trabalhando juntos. Que a paz esteja com todos no coração e nos lares de todos os que estavam conosco e aqueles que não estavam também. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Fábio.